E esse que a gente vai chamar agora gosta de frio, eu acho. André Zanfonato, vamos falar com ele então. Ele vai falar sobre frio, mas será que gostou dessa mudança? Será que está achando que melhorou o tempo ou preferia o calor? André, conta pra gente. Bom dia. Gente, olha só, eu prefiro frio, muito mais do que calor. Então hoje para mim tá perfeito, só acordei um pouquinho mais congestionado, a gente acorda falando assim, né? Então é um dos primeiros sintomas que a gente acaba sentindo durante essa mudança brusca, até porque ontem 10 graus ou até mais de diferença para hoje. E para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com a doutora Cláudia, ela é médica otorrinolaringologista. Doutora, para começar então, a gente pode dizer que o corpo de fato sente essa mudança do frio e quais são os principais sintomas, por exemplo, que hoje a gente pode acordar já sentindo em comparação a ontem? Bom dia. Bom dia, André. Eu prefiro calor, na verdade, mas os sintomas são assim... nariz trancado, coceira no nariz, espirro, congestão e às vezes uma secreção, que ela pode ser clara ou amarelada. O corpo sente as mudanças de temperatura, principalmente em quem tem uma rinite que é vasomotora. Ela não é bem alérgica, mas ela é como se fosse uma sensibilidade ao frio. Então isso é uma coisa que pode acontecer mais rápido. E quando baixa a imunidade, às vezes está no ar essas viroses de inverno, né? Então você acaba pegando mais na via aérea. E aí também existe uma precaução, por exemplo, se a pessoa tem rinite, sinusite, ela sabe que quando vem os dias mais frios acaba piorando a situação. Ela consegue prevenir isso? Consegue, ela pode lavar o nariz com soro fisiológico, que é uma boa medida para prevenir. E quem tem a rinite, tratar, já começar a tratar antes, porque existem algumas medicações, por exemplo, antialérgico, você até usa na crise, quando está congestionado. Mas existem algumas medicações que você espirra no nariz que ajudam a prevenir as crises. Eles não melhoram tanto a crise, mas eles usando continuamente, você sabe que vai esfriar, já começa a usar, ajudam bastante. E outra coisa, existem algumas medicações que são imunomoduladoras, existem as vacinas, né, para rinite e existe a vacina para gripe também. Porque são duas coisas diferentes. A gripe é uma virose, a vacina é uma sensibilidade do organismo a essas variações da temperatura. O pessoal muito se fala, né, de que chegou o frio, eu fiquei mais doente. Qual é a influência do frio, na verdade, em relação a essas doenças respiratórias? A gente fica, talvez, mais frágil, digamos, na imunidade, ou não? É porque a incidência desses vírus ela é maior? As duas coisas. A gente fica mais frágil na imunidade e as pessoas tendem a ficar mais confinadas em ambientes fechados e daí existe uma pessoa que está com aquele vírus e ele se espalha pelo ar. E também a imunidade fica mais baixa. E a rinite, então tem pessoas que têm essas rinites vasomotoras, né? Que é como se fosse uma sensibilidade às mudanças da temperatura. E para a gente entender também como a rinite acaba agindo no organismo da gente, ou a sinusite, e elas são talvez os sintomas, os problemas mais comuns dessa época? Com certeza, na minha prática diária, essa época é uma época que aumenta muito o movimento do consultório justamente por causa dessas questões respiratórias. E a rinite, ela começa congestionando o nariz, mas tem pessoas que têm alguns bloqueios. Então, o nariz tem um desvio de septo ou tem algum estreitamento na comunicação do nariz com os seios da face, que são os buracos aqui dentro do osso e que se comunicam com o nariz. Às vezes, essas comunicações são muito estreitas e aí isso reflete na sinusite. Então, uma gripe mal curada, uma rinite que está demorando mais tempo para se curar, ela vira sinusite, porque a secreção fica presa, não sai, infecciona e daí os sintomas da sinusite eles são um pouco diferentes, porque a pessoa tem dor, peso, né, que nem você falou que estava agora há pouco, secreção amarela, já não é mais clara, pode dar tosse também e é um quadro que se arrasta, assim, 2, 3 semanas e às vezes precisa usar antibiótico, senão não melhora.
Tá ótimo. Doutora, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Bom Dia Paraná. Dicas importantes também aí para você que está em casa começar a se preparar para esse período mais frio do ano. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, André. A Cláudia fez uma observação aqui no estúdio que vocês estão com pouca roupa, hein? Tipo mãe, coloca a roupa que ainda tá frio.